dia 1º de abril. É o dia da mentira, não é? Todo mundo sabe disso. E vocês acreditam que foi exatamente nesse dia que aconteceu um dos casos mais intrigantes e sem solução que eu conheço? O ano era de 2014, se eu não estou enganado. E duas amigas, Chris e Lizen, pegaram suas mochilas para conhecer o Panamá. Elas eram holandesas e tinham acabado de se formar. No Panamá, elas se hospedaram na casa de uma família. E naquele dia, elas resolveram ir sozinhas, explorar uma trilha, já que só conseguiriam um guia para o dia seguinte. E para não irem sozinhas, elas levaram o cachorro da família, que as hospedaram. O nome dele era Blue. Mas eu sou o Bira. E hoje é Sexta do Medo. E vou contar essa estranha história para vocês. Foi constatado que elas postaram no Facebook que fariam essa trilha, mas que antes iriam encontrar 2 rapazes. Era o começo da noite, quando o cachorro voltou para casa, sem as meninas. Então a família ficou preocupada e resolveu avisar os pais delas para que entrassem em contato com elas. Mas eles não conseguiram. No dia seguinte, 2 de abril, o guia que foi contratado por elas esperou um bom tempo no local combinado. Mas elas não apareceram. Sem saber o que tinha acontecido, ele foi até a casa da família. E lá, ele ficou sabendo que elas não tinham aparecido desde o dia anterior. Os moradores da cidade começaram a organizar uma busca. Tentaram todos os lugares possíveis. Como elas não apareceram até o dia 6, resolveram que era a hora de chamar a polícia. E a busca se intensificou com todo o aparato possível. Cães, helicópteros e tudo que podiam para achá-las. Incluindo uma recompensa de $30 mil por qualquer informação. As famílias, então, resolveram ir até o Panamá com uma equipe de 18 investigadores holandeses e 12 cachorros. Junto a eles, a polícia local ajudou a intensificar a procura. Por 10 dias, os cães procuraram na floresta e, mesmo assim, não encontraram nenhum vestígio de Chris e Lizen. Os dias se passaram, se transformaram em semanas. Depois, cerca de 70 dias que elas tinham desaparecido, surgiu uma pista de onde as jovens poderiam estar. Uma moradora local entregou à polícia uma mochila azul, alegando ter encontrado em um arrozal na beira do rio local. Era uma descoberta incrível, que poderia oferecer pistas de onde elas estavam. Dentro da mochila havia óculos de sol, $83 em dinheiro, o passaporte de Lizen, uma garrafa de água e 2 sutiãs. A polícia também encontrou as pistas mais importantes entre todas: a câmera fotográfica de Lizen e os 2 celulares das garotas. Ao analisar a câmera e os celulares,
a polícia encontrou algumas evidências perturbadoras. Os celulares ficaram sem serviço por 10 dias depois do desaparecimento delas. Mas nos primeiros 4 dias, elas tentaram ligar 77 vezes para a polícia. O mais louco é que elas ligaram tanto para o 911, o número de emergência no Panamá, quanto para o 112, número de emergência na Holanda. Ou seja, se elas estavam pedindo ajuda, algo muito estranho estava acontecendo. Nos registros das chamadas, foi possível verificar a hora em que tudo aconteceu. As 2 primeiras ligações foram feitas apenas algumas horas após elas saírem de casa. Mas por estarem em uma floresta, nenhuma das ligações foi realizada por falta de sinal. Infelizmente, de todas as 77 ligações que as garotas fizeram, apenas uma delas foi realizada com sucesso. Mas o sinal caiu em apenas 2 segundos. Na câmera, foi possível ver fotos que as 2 tinham tirado uma da outra. Elas estavam sorridentes e pareciam estar adorando o passeio. Só que as fotos felizes foram tiradas até uma certa hora. Depois, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Como todos vocês devem saber, as câmeras digitais registram a data e a hora em que as imagens foram feitas. Todas as fotos em que Chris e Lizen estão felizes foram tiradas antes das 14 horas do dia 1º de abril. Entre as fotos, deu para perceber que algumas delas tinham sido apagadas. Porém, depois da última foto às 14 horas, a câmera não foi usada por 7 dias. Mas no dia 8 de abril, a câmera foi ligada novamente e foram tiradas mais de 90 fotos, entre a 1 e as 4 da manhã. O mais assustador é que as fotos pareciam não registrar algo em específico. Eram fotos do meio do mato, como se a pessoa estivesse atordoada, tentando fotografar algo que estivesse as perseguindo, ou mesmo usando o flash da câmera para iluminar a floresta. No entanto, algumas dessas fotos mostravam os pertences das meninas espalhados, com sacolas plásticas e embalagens de doces, e a foto mais preocupante, onde mostrava a parte de trás da cabeça de Chris, suja de sangue. Mas afinal, quem teria tirado essa foto? Essa era uma das únicas provas do crime, mas não havia uma terceira pessoa nas imagens que pudesse ser acusada. Depois de encontrarem a mochila, fizeram novas buscas no rio local e encontraram algumas peças de roupa das meninas. Depois, foi encontrado o pé de um tênis. O problema é que dentro do tênis estava o pé de Chris e um osso pélvico. Depois, foram encontrados mais 33 ossos, sendo 28 pertencentes ao pé e à tíbia de Chris. Só que nada disso ajudou a solucionar o mistério. Ficou mais macabro. Após encontrarem essas partes dos corpos, os ossos das 2 mulheres foram descobertos. A ossada de Lizen Fromm parecia estar em estado inicial de decomposição, pois ainda havia pedaços de carne presos a ela.
Agora, os ossos de Chris Kremes estavam totalmente brancos, totalmente limpos, como se tivessem raspado e lavado, por um motivo que até hoje ninguém conseguiu explicar. A polícia questionou os moradores, guias turísticos e outros caminhantes que estavam na área na época, mas não havia mais pistas, a não ser as fotos e os registros de chamadas. Também não havia evidências suficientes para determinar a causa da morte. Pois o que contei para vocês foi tudo o que acharam até os dias de hoje das duas amigas. E claro, surgiram várias teorias sobre a morte das garotas. A polícia acreditava que uma das meninas poderia ter sofrido um acidente e a outra, tentando retornar para pedir ajuda, também acabou se machucando. Isso explicaria as fotos tiradas à noite, onde uma das meninas pode ter usado o flash para iluminar a floresta. Enquanto isso, outras pessoas especulavam teorias que diziam que elas se afogaram depois de se machucarem, que elas foram sequestradas e até que foram capturadas por indígenas canibais. Mas a verdade é que mesmo com tanta investigação, até hoje, ninguém sabe ao certo como foi que Chris e Lizen morreram. E quem foi? Quem foi que tirou aquelas fotos misteriosas?